Olá, essa é a nossa segunda aula da disciplina de Matemática Financeira. Na aula de hoje, o que nós vamos abordar são os conceitos básicos da matemática financeira. Mas antes de mais nada, é importante nós entendermos o conceito, do que é matemática financeira. Bom, a gente pode tentar resumir esse conceito em uma frase, que diz que a matemática financeira, basicamente, é um ramo, um braço da matemática que estuda o valor de uma moeda ao longo do tempo. E quando a gente fala em valor da moeda, isso se aplica a diversas coisas. Se aplica não só a um empréstimo, que pode ser tomado em um banco ou uma financeira, como também a algum bem que está sendo adquirido. Para que a gente possa ter êxito nesse estudo, antes de mais nada, é necessário que a gente defina alguns conceitos básicos, que vão caminhar com a gente até o fim da disciplina. Para que fique mais fácil compreender esses conceitos, nós vamos fazer um paralelo desses conceitos por meio de um exemplo. O exemplo é este aqui, Júlia tomou um empréstimo de 3.000 unidades monetárias com sua tia e pretende pagá-la em 4 meses. Suponha que sua tia tenha acertado a taxa de 4% ao mês sobre o valor do empréstimo. Bom, primeira coisa, existe uma operação financeira. Para se ter uma operação financeira é necessário ter um credor, que nesse caso é a tia, e um devedor, que nesse caso é Júlia. Credor e devedor acordam entre si um empréstimo de alguma quantia em dinheiro ou mesmo a aquisição de algum bem, de algum patrimônio. E o credor oferece um serviço de ceder ao devedor o dinheiro ou um bem, sem que o devedor tenha que pagar por esse bem à vista. E esse devedor vai acordar, por meio dessa operação financeira, como ele vai pagar esse credor. Outro conceito importante é o capital inicial, que também é chamado por alguns autores de principal, que nada mais, nada menos, no nosso caso aqui, são as 3.000 unidades monetárias, o valor do empréstimo. Além desses conceitos, a gente também tem um conceito importante, que é o conceito do tempo. Toda operação financeira, ela tem uma duração, e essa duração é o tempo do empréstimo, ou o tempo do financiamento de um bem. No nosso caso, o tempo são os 4 meses ao qual foi acordado entre Júlia e sua tia para que Júlia pague a sua tia esse empréstimo. Outra coisa importante também é a taxa de juro, que é representada pela letra I. A taxa de juro é uma referência, um indicador de qual vai ser, como vai ser calculada a remuneração para o credor. O devedor paga uma remuneração ao credor por esse serviço de empréstimo ou de financiamento. E a taxa de juro é representada pela letra I, porque a palavra juro em inglês, espanhol e francês começa pela letra I. No nosso caso, a taxa de juros que foi acordada foi de 4% ao mês. Veja que a taxa de juros ela sempre depende da referência do tempo. No nosso caso, é ao mês e ela tem várias maneiras pela qual ela é aplicada sobre o valor do empréstimo ou da operação financeira. Nesse caso, o juro está sendo calculado sobre o valor do capital para cada mês. Existem outros modelos
que nós vamos estudar ao longo da disciplina, tá? Onde o juro é calculado de um modo diferente. O juro é, propriamente dizendo, né, a remuneração que é paga ao credor. No nosso caso, são cobrados 4% ao mês durante um período de 4 meses sobre um valor de empréstimo de 3.000 unidades monetárias. Então, como que nós calcularíamos esse juro aqui nesse caso? Bom, 3.000 unidades monetárias, que é multiplicado pela taxa percentual, pela taxa de juro, que no nosso caso é 0,04%, vezes o tempo, que são os nossos 4 meses. Veja que 1% de 3.000 equivale a R$30. R$30 multiplicado por 4 meses, então vão ser ao todo R$120 de juro, né? Essa é a remuneração que Júlia vai pagar à sua tia. Capital final ou montante, representado pela letra M, é a soma daquilo que Júlia tomou por empréstimo de sua tia, mais o valor do juro que ela deve pagar à sua tia. Então, né, ao final desse período de empréstimo, espera-se que Júlia pague aquilo que ela tomou emprestado, mais a remuneração baseada sobre a taxa de juros de 4% ao mês. Portanto, seria o capital mais o juro, ou seja, 3.000 mais 120. Portanto, ao final dos 4 meses, pelo acordo que Júlia fez com sua tia, ela deve pagar a ela 3.120 unidades monetárias. Tá? Bom, em algumas situações podem ocorrer aí ao longo dessa operação financeira. Pode ser que Júlia consiga pagar sua tia antes dos 4 meses. É possível. Supondo que Júlia, após 2 meses, né, da realização do início da operação financeira, queira pagar a sua tia. Então, ela vai estar calculando o valor, né, desse empréstimo, né, o valor dessa quantia, dessa moeda, no tempo 2. Nesse caso, nós temos aí um conceito, né, nós denominamos o dinheiro, nesse momento, como valor presente. E o valor presente é comumente abreviado na matemática financeira como PV. É a abreviação, né, de valor presente em inglês, Present Value. Então, quando nós vamos por, né, convenção adotar essa nomenclatura, porque nas calculadoras, né, quando a gente vai trabalhar, é adotada essa mesma nomenclatura, e na maioria dos livros ao qual a gente estuda, que a gente trabalha, né, essa nomenclatura é utilizada. Outro conceito importante também é o conceito de valor futuro. Pode ser que, ao início do empréstimo, né, Júlia já imagine que vai pagar a sua tia, né, após 2 meses e não 4 meses. E ela já consegue calcular o valor, né, desse pagamento após 2 meses. E nesse caso, né, se eu estou querendo fazer uma previsão de um valor numa data futura, eu entro com o conceito de valor futuro. Então, esses R$3.060, que seria o valor a ser pago por Júlia, caso ela pagasse após 2 meses, se ela estiver imaginando que vai conseguir pagar a sua tia após 2 meses e não 4 meses, na data de hoje, esse valor passa a ser um valor futuro. No entanto, caso ela tenha passado já os 2 meses e ela vai pagar naquela data, já não é um valor futuro, é um valor
presente. Outro conceito muito importante também é o conceito de valor futuro, representado, né, pelas letras FV, de Future Value, pela mesma razão do valor presente, a abreviação, como é a abreviação do inglês, nós vamos adotar também essa nomenclatura, essa abreviação. O valor futuro, ele assume o papel, dado uma data de início de uma operação financeira, caso você queira saber o valor dessa operação financeira numa data após os 2 meses, como foi a suposição de Júlia pagar a dívida antes, né, sua tia, então o valor futuro ele serve para a gente como referência. Esses R$ 3.060, que seria o valor que Júlia deveria pagar após 2 meses, né, da data do empréstimo, se Júlia já imagina que vai pagar após os 2 meses, antecipadamente, ele passa a ser um valor futuro, passa a ser um FV. No entanto, passados os 2 meses, né, o Júlia quer pagar hoje, após os 2 meses da data do empréstimo, então ele é um valor presente. Então o valor futuro serve, né, a nomenclatura serve para isso, para a gente denominar o valor da moeda, o valor de um bem, após, né, um período de tempo, né, a contar da data de hoje. A nossa operação financeira também pode ser representada graficamente por meio do fluxo de caixa, né? Então, nós temos aqui na escala, nesse eixo, as datas, né? O tempo, em períodos que podem ser meses, podem ser bimestres, trimestres, anos, enfim. Nós temos aqui uma saída do fluxo de caixa, que é o nosso capital. Em um dado tempo, nós podemos ter um valor presente para esse capital, ou mesmo a gente pode entender, né, em algum momento dessa operação financeira como um valor futuro. E, né, em algum tempo, dado o valor do capital mais a remuneração que é cobrada pelo credor sobre o devedor, que são os juros, a soma do juro com o capital nos dá o valor do montante. Então, prezados, o intuito dessa aula foi apresentar esses conceitos básicos e nas próximas aulas nós iremos trabalhar novos conceitos, né? E iniciando por juros simples e logo em seguida trabalhando com juros compostos. Bons estudos para vocês!